Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos 16. Nós vamos ler a partir do versículo 22, tá? Até o 34. Atos 16, do 22 ao 34. A minha versão aqui é NVI, mas diz o seguinte: Atos 16, do 22 ao 34. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu queria que nós olhássemos para esse texto pensando no título, pensando no tema. Eu mesmo pensando, né? Qual o título, qual o tema? E me veio à mente o seguinte tema: como enfrentar as dificuldades que nos sobrevêm. Vou repetir: como enfrentar as dificuldades que nos sobrevêm. Nós estudamos aqui o livro de Atos durante 3 anos, né? E eu creio que a maioria conhece pelo menos um pouco do livro de Atos. E temos aqui o grande protagonista, ou um dos grandes protagonistas do livro de Atos, que é o apóstolo Paulo, que depois de se converter se lança ao ministério, é escolhido por Deus para ser apóstolo aos gentios, para levar o evangelho a todos aqueles que não eram judeus. Haja vista que todos os outros apóstolos levavam o evangelho mais para os judeus. E Paulo, apesar de ser judeu, Deus o escolheu especificamente para levar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E Paulo entende isso e se lança ao ministério, e começa o ministério de Paulo como um missionário itinerante, ao mesmo tempo apóstolo, no capítulo 13, e a gente percebe que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo, foram confirmados pela igreja, foram enviados pelo Espírito Santo e pela igreja para começar a primeira viagem missionária, que a princípio era Paulo e Barnabé. E depois de um desentendimento mais à frente entre Paulo e Barnabé, Paulo agora ganha um novo companheiro, que é Silas. Mas o trabalho não para e eles avançam.
E a gente vê que nessas viagens missionárias, muitas vezes Paulo tinha a intenção de fazer algo, e Deus lhe deu liberdade para isso, né? Mas quando ele na sua mente tinha aquela intenção, quando aquilo não era da vontade de Deus, ele mesmo diz, olha, nós fomos impedidos pelo Espírito de ir para lá. E depois ele fala, o Espírito Santo nos guiou. E chega uma vez que ele fala que ele teve um sonho, e nesse sonho um varão disse assim, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo entendeu que era uma direção do Espírito Santo e vai para aquela região da Macedônia, ganhando pessoas para Jesus e deixando igrejas estabelecidas naquela região da Macedônia, onde havia muitas cidades gregas, e uma delas é Filipos. Paulo chega aqui na cidade de Filipos, juntamente com Silas, se nós entendermos, logo no começo do capítulo 16, e a primeira coisa que eles fazem é procurar um lugar para orar, e vão para a praia para procurar um lugar para orar. E chegam lá e encontram uma mulher que era uma espécie de empresária. O nome dela era Lídia, vendedora de púrpura. E Paulo fala que era uma mulher temente a Deus. E Paulo leva o evangelho para aquela mulher se converte, leva Paulo para sua casa, e ali começa uma espécie de um embrião dessa igreja. Mais à frente, Paulo continua esse trabalho na cidade de Filipos, pregando o evangelho, e nós vamos ver que a partir do versículo 16, ele mais uma vez com Silas vai procurar um lugar de oração, e chega na cidade pregando o evangelho, e a Bíblia diz que tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e aonde quem que Paulo ia, ela ia atrás e dizia, olha, ouçam esses homens que são mensageiros do Altíssimo. E Paulo podia muito bem dizer, opa, isso é coisa de Deus. Mas Paulo entende que por trás daquilo havia o dedo de Satanás. Por aquela mulher, aquela jovem, era escravizada por um demônio, um espírito maligno. E Paulo, dirigindo para ela, fala assim, olha, sai dela em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquela jovem ficou liberta imediatamente. Mas o que Paulo ganhou com isso? Quando os senhores daquela jovem percebeu que ela não tinha mais o espírito de adivinhação e não era mais fonte de lucro, perseguiram Paulo, causaram um grande tumulto, e vocês viram como começou o texto do capítulo 22. Pegaram eles dois, levaram lá uma multidão lá, eles estão aqui pervertendo costumes, tiraram a roupa deles, açoitaram eles e mandaram para a prisão. E é por isso que eu coloquei como título, como enfrentar as dificuldades que nos sobrevêm. Paulo está nesse texto aqui, o cerne daquele texto que eu li, numa prisão. Está enfrentando dificuldade por fazer a coisa certa. Paulo não estava lá como prisioneiro porque ele tinha errado, porque ele era um delinquente, porque ele era um bandido, porque ele infringiu alguma lei. Não! Ele estava lá por cumprir a vontade de Deus. E aí fica-nos aquela questão, como que Deus permitiu isso? Quando a gente não vai até o final, não entende o desenrolar, nós somos levados a questionar, poxa Deus, o Senhor escolhe ele para fazer a tua vontade, ele está lá fazendo a coisa certa, e o que ele ganha? É espancado e agora está preso como um prisioneiro de alta periculosidade. Além de estar preso, amarram os seus pés numa corrente, amarram no tronco e está lá. E o carcereiro recebe ordem, vigia esses dois camaradas. Se fosse você que estivesse numa situação de Paulo, como você reagiria numa situação dessa? E é isso que esse sermão propõe. E à luz desse texto eu queria trazer para vocês que a primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos enfrentando dificuldades é entender com clareza o custo do nosso chamado. Entender com clareza o custo do nosso chamado. E você está falando, mas eu não fui chamado para nada. Fui sim. Nós temos um chamado universal, todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, a Bíblia fala
que nós somos luz do mundo e sal da terra. E nessa qualidade de filho de Deus, ser luz do mundo e sal da terra, precisamos entender com clareza o custo desse chamado. Não apenas entender o chamado, mas o custo. Porque nós temos por aí igrejas, homens de Deus pregando um evangelho distorcido da verdade, dizendo que o crente é vencedor, é campeão, que não está sofrendo, que se ele está sofrendo é falta de fé ou é pecado. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Temos que entender com clareza o custo de ser filhos de Deus. Isso exige um custo aqui, gente. Deus não nos chamou para estar aqui de férias, estar aqui num resort, ou num cruzeiro, ou estar num hotel fazenda, e só falou, vida boa, oh, que Deus maravilhoso, como é bom ser filho do rei. Todo mundo quer ser filho do rei, é isso? Eu sou filho do rei. Eu vejo as pessoas dizendo, eu sou filho do rei, mas eu quase não ouço ninguém dizer, eu sou servo do rei. Temos que lembrar que apesar de sermos filhos do rei, somos também servos desse rei. E mesmo sendo filho ou servo, temos que entender com clareza qual é o custo do nosso chamado, qual é o custo de ser filho do rei, qual é o custo de ser servo do rei. Temos que entender que Deus não nos prometeu uma vida isenta de dificuldade. Jesus disse para os seus discípulos, isso é para nós também. Em João 16:33 ele fala assim, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro que o nosso trabalho aqui no mundo é um trabalho exaustivo, cansativo e que teríamos dificuldades, que não seria um mar de rosa. Paulo fala em Coríntios que nós estamos aqui sujeitos a passar tribulações e dificuldades. Ele também fala lá em Romanos 8:18, tenham por certo que as aflições do tempo presente, olha aí, tem aflições, ele fala, tenham por certo que as aflições do tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada no porvir. Ele está dizendo, tempo presente, dificuldades. Glória a ser revelada é lá no porvir, não é aqui. Pedro fala que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, e que temos que nos alegrar por ser achado digno de sofrer com Cristo, porque se sofrermos com Ele também reinaremos. Jesus veio aqui como Filho de Deus e como Deus, e não teve também uma vida boa, não. Seus irmãos não acreditavam nele. E eu vejo um crente aí, gente, na dificuldade, esquecendo disso. Nós temos que entender com clareza que estamos sujeitos a dificuldades, porque Deus não nos prometeu uma vida isenta de dificuldade. Paulo, esse que está aqui nesse texto, esse grande guerreiro de Deus, sabia que em seu ministério enfrentaria oposições e tribulações. Olha o que Jesus disse para ele no momento que ele se converteu, lá em Atos 9, versículo 15 e 16. Jesus disse assim para Paulo, mas o Senhor disse a Ananias, Paulo havia se convertido, né? E Jesus já tinha dito para ele, você vai ser freio. E agora Jesus pede a Ananias, vai lá para Paulo e manda uma mensagem para ele. Jesus disse assim para Ananias no versículo 15 e no versículo 16 de Atos 9, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mas não acabou aí não. Agora o que ele diz no versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus foi claro com Paulo, você é escolhido para ser apóstolo entre os gentios, você vai falar para reis, governadores, pessoas importantes, mas Paulo, olha, lembre-se disso, você vai sofrer pelo meu nome. Paulo sabia muito bem disso.
ele tinha a noção exata, e nós precisamos saber disso também, que o fato de sermos filhos de Deus tem um custo. Mas também temos que entender que algumas dificuldades, algumas adversidades que enfrentamos são fruto de decisões erradas ou escolhas erradas ou precipitadas. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes vamos escolher um emprego. Não estou dizendo se você está desempregado e você não tem opção e aparece lá, você tem que trabalhar de tudo. E você fala, meu Deus, agora eu não vou poder ir na igreja sempre. Mas imagine que você tenha a opção de escolher empregos. Eu vou escolher esse que eu ganho mais. Mas aí esse emprego que você ganha mais vai deixar você longe de Deus, longe da família, longe da igreja. E aí são consequências de escolhas erradas que você fez. Às vezes relacionamentos. As pessoas escolhem relacionamento errado e depois, ó Deus, abençoa meu casamento, abençoa meu namoro. Dá vontade de Deus falar assim, olha, não foi eu que escolhi, foi você que escolheu, se vira aí, né? Deus não faz isso. Mas às vezes somos nós mesmos. A Bíblia fala para a gente não entrar em julgo desigual. Mas a pessoa, eu gosto dele, ele é tão bonzinho, é melhor do que muito crente. Mas não é crente. E lembre, se ele não se converter, você vai para o inferno, ele vai para o inferno, você vai para o céu, né? É verdade. Mas eu vou orar para ganhar ele para Jesus, então ganhe ele para Jesus primeiro, depois namore com ele. Mas eu vou orar e vou levar ele para a igreja, mais fácil ele te tirar da igreja do que você levar ele para a igreja, porque a estatística mostra isso. E depois você fica sofrendo. Você entra num relacionamento, não conhece a pessoa, vai namorar com um camarada irritadiço, descontrolado, e daqui a pouco você aparece com o olho roxo. Deus, por que ele está me batendo? Porque você escolheu o camarada errado. São escolhas, decisões que a gente faz e que colhemos os frutos. Emprego, relacionamento, amizades, né? Já diria aquele velho ditado, dize-me com quem andas que direi quem tu és, né? Se você anda com maus elementos, você pode colher fruto disso. Então ande com gente boa. Faça boas amizades. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos são escolhas e decisões erradas que nós fazemos. O camarada está lá com câncer na boca, Deus me cura, porque foi fumar. O camarada está lá procurando clínica de recuperação, por que foi usar drogas? São decisões, escolhas erradas que nós fazemos que estamos sujeitos às consequências. Mas se não foi nada disso, gente, se você é uma pessoa honesta, leva Deus a sério como Paulo, como eu disse, isso não torna você uma pessoa blindada, de que nada errado vai acontecer para você. Não, nós estamos sujeitos. Mas a primeira coisa que temos que entender é que o nosso chamado tem um custo. Porque as pessoas, quando estão assim, sai da igreja, se afasta de Deus. Mas Deus não prometeu que tudo é maravilhoso. Não, tem custo. Mas, gente, vale a pena. Porque o que Deus tem preparado para nós na glória vale todo e qualquer sofrimento, vale toda e qualquer luta, vale toda e qualquer dificuldade. Paulo sabia disso. Então a primeira coisa que temos que fazer na hora de enfrentar a dificuldade que nos sobrevém é entender com clareza o custo do nosso chamado. A segunda coisa é aproveitar a situação para se aproximar mais de Deus. É nessa hora de dificuldades que a gente tem que se achegar mais a Deus e não se afastar. Porque tem pessoa que quando as coisas começam a apertar, sai da igreja, se afasta de Deus, para de orar. Paulo e Silas estavam lá, mas não está reclamando de nada. Então,
Eu tenho que aproveitar a situação para me aproximar mais de Deus e não reclamar de Deus. E tem gente que começa a reclamar de Deus, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do irmão, reclama de tudo, né? Parece aquele desenho daquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Só reclama. E a gente vê aqui 2 homens comprometidos com Deus e não estão reclamando. Então, pare de reclamar, pare de se vitimizar, porque tem gente que fica lá com autocomiseração. Ai, Deus, tadinho, e até chora, né? Ai, tadinho de mim, Senhor, quanto mais eu sou fiel, é isso que eu ganho. Fica se vitimizando, fica num processo de autocomiseração, fica alimentando a dificuldade, gente. Não é assim que funciona. Então, em vez de você reclamar, de se vitimizar, faça como Paulo e Silas, se aproxime mais de Deus. Mas pastor, como é que eles se aproximaram mais de Deus? Olha o que o texto diz aqui, ó. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam lá reclamando porque estavam presos. Não é isso que está escrito? Não é isso, gente? Não. Se fôssemos nós, né, estaríamos. Mas o texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Eles não estavam assim, de maneira, né, medrosa, assim, baixinha, né? Firme nas promessas, alegre. Eles aproveitaram aquele momento para se aproximar mais de Deus. Não estavam reclamando, nem se vitimizando. E eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Eu quero dizer um negócio para você. Olha o que aconteceu com a oração do cântico deles, gente. A oração movimenta o mundo espiritual. A oração de Paulo e Silas chegou lá, movimentou os anjos fizeram um rebuliço que chegou um terremoto naquela prisão. Um terremoto do céu. Porque não tem como explicar. Porque só a prisão foi abalada por aquele terremoto. Olha que coisa interessante. Quando é terremoto, cai tudo, né? E eles estavam presos com algemas e com correntes. O terremoto abriu as grades das prisões e soltaram imediatamente as correntes e as cadeias, as algemas. Isso é coisa de Deus. Às vezes, quando estamos enfrentando dificuldade, a gente esquece de orar. Então, se você está lá no hospital com alguma enfermidade, não culpe a Deus. Mas, Deus, o que eu posso fazer aqui? Eu não vou causar aqui, né? Mas eu vou orar. Vou falar de Jesus para o meu parceiro que está aqui, né? Reinaldo estava contando quando estava internado, né? Falando de Jesus para as pessoas, né? Que estavam lá, que tinham se desviado. É isso. Paulo e Silas aproveitaram aquele momento para se aproximar mais de Deus através da oração e do cântico. E o mundo espiritual foi movimentado, porque a oração movimenta o mundo espiritual. Então, quando você está enfrentando dificuldades, se aproxime mais de Deus, não se afasta. Porque a gente vê um bocado de crente se afastando. Às vezes eu digo, porque está acontecendo isso em casa? Mas é exatamente por causa disso que você tem que estar na igreja. Tem que buscar oração, tem que buscar apoio dos irmãos. Tem que buscar mais comunhão com Deus, mas não se afasta. E depois culpa a igreja, depois culpa o pastor e culpa Deus. A primeira coisa a fazer nesses momentos é entender com clareza o custo do nosso chamado. Segunda coisa é aproveitar a situação para se aproximar de Deus. Terceira coisa, aproveitar a oportunidade para continuar exercendo o seu ministério e não abandonando o seu ministério. Paulo e Silas podiam dizer assim, isso não é mais para nós. Nós estamos aqui, demos a vida para fazer isso, e isso que a gente está ganhando, esquece, estou fora. Não. Paulo e Silas não desistem do propósito pelo qual chegaram àquela cidade. Eles pregam o evangelho aos presos, porque eles estão cantando, a Bíblia fala que os presos estão ouvindo.
Eles pregam o evangelho ao carcereiro e ainda ganham a família do carcereiro para Jesus. Eles aproveitam para continuar exercendo o ministério. Paulo e Silas estão lá louvando a Deus. Eu fico imaginando Paulo e Silas. Nós estamos aqui presos. Mas por que a gente veio para cá? Ah, o Espírito Santo nos mandou para pregar o evangelho. Ah, é mesmo? Ele nos mandou para pregar o evangelho, nós estamos presos, mas Paulo sempre fala na sua carta: a palavra de Deus não está algemada. Ah, eu estou preso, mas eu não posso sair daqui. Mas eu posso falar, eu posso cantar, eu posso orar. E ele estava lá. Quando aparece a oportunidade com o carcereiro, ele prega o evangelho para o carcereiro. Eles não desistem de exercer o ministério. Aproveita a oportunidade para continuar exercendo o seu ministério. E em quarto lugar, precisamos entender que Deus tem propósitos em toda e qualquer situação. Paulo não estava lá por acaso. Ele não caiu de paraquedas. Deus não estava dormindo e não prestou atenção no que ia acontecer. Quando acordou, falou: eu nem vi, agora Paulo estava na prisão. Não, Deus tinha tudo sob controle. Imagine, gente, preste atenção no que está acontecendo em Atos 16. Paulo chega lá, prega o evangelho para Lídia, uma mulher, uma empresária. Depois Paulo prega o evangelho e liberta uma escrava. E agora Paulo prega o evangelho para o oficial, um funcionário público. Paulo só teve a oportunidade de pregar para o carcereiro porque estava preso. Se estivesse solto, não teria condições de pregar para o carcereiro e nem ganhar a família dele. Temos que entender que em toda e qualquer situação, Deus tem os seus propósitos. Deus já tinha tudo esquematizado, Deus sabia de tudo. E é lá que Paulo entende que Deus tem propósito em toda e qualquer situação. E um propósito que Deus tinha na prisão de Paulo é que todos aqueles presos ouvissem o evangelho. E ouviram. Se Paulo chegasse lá, né, e batesse lá e chamasse lá o carcereiro: eu vim aqui pregar o evangelho, o que o carcereiro ia falar? Opa, aqui não, cai fora. Não é isso? Vá tentar pregar o evangelho aí nos presídios. Se você não for um capelão credenciado, você não entra. Mas os presos só ouviram o evangelho porque Paulo estava lá. Em vez de ele ficar reclamando e tentar fazer um motim, vamos orar, vamos cantar, vamos falar de Jesus para esses presos. Esse era um propósito. O outro propósito de Deus era a conversão do carcereiro e sua família, como a gente viu aqui. Sabe por quê, gente? Quando aconteceu aquele terremoto e abriu-se as cadeias, o carcereiro pensou: todos os presos fugiam. E o que acontecia no Império Romano? Quando um carcereiro perdesse os presos, ele seria morto. Então ele já queria se matar. Opa, antes que me matem, eu vou me matar. Aí Paulo: opa, espere e não faça tal coisa. Todos os presos estão aqui. E o carcereiro entende que aquilo era um milagre. Já pensou, gente? O camarada preso, daqui a pouco está tudo aberto. Eles iam dizer: olha, saída pela direita, né? Perna para quem te quer. Ficaram todos lá. E o carcereiro entende: isso é um milagre. E entende que esse milagre aconteceu porque tinha 2 agentes de milagre lá, Paulo e Silas. E aí ele se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele já tinha ouvido o evangelho. E Paulo e Silas falam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia fala que naquela noite ele foi salvo, Paulo
leva o Evangelho, ele é salvo, ele é batizado, a casa dele toda se salva e é batizada. Que coisa maravilhosa. Então, além dos presos ouvirem o Evangelho, além da conversão do carcereiro e sua família, o outro propósito de Deus era a fundação da igreja na cidade de Filipos. Começou lá com o Evangelho com Lídia. Veja que 3 classes sociais ouviram o Evangelho, cada um com seu representante. Uma mulher de negócio, uma escrava e um funcionário público. E ali começou a igreja de Filipos. Mas Paulo precisou passar por esse processo. O primeiro, tranquilidade. O segundo, já não foi tranquilo, né? Sofreu, foi espancado. Lembra que antes de ser preso, primeiro ele foi espancado. E agora estava preso. Mas Deus tem um propósito em tudo. Então, quando você estiver passando por algum perrengue, primeira coisa, o que eu fiz de errado? Eu fiz errado, vou me consertar. O que eu posso fazer? Eu não fiz nada de errado. Deus, eu sempre falo, não pergunto para Deus o porquê, mas para quê? Para que eu estou aqui? Pergunte a Deus como é que você pode ser útil na hora da enfermidade, quando você está na fila do banco, quando você está na fila lá do Ambesp, na policlínica, quando você está internado, né? E até mesmo se você for preso. Espero que ninguém seja preso. Mas, por que eu estou aqui? Tem uma música que fala, o que estou fazendo se sou cristão, né? Você é sal da terra e luz do mundo. Onde quer que esteja, lembre disso. Então, como enfrentar as dificuldades que nos sobrevêm? Primeiro, entendendo com clareza o custo do nosso chamado. Deus não prometeu que a vida vai ser mais de rosa. Segundo, aproveitando a situação para se aproximar mais de Deus. Terceiro, aproveitando a oportunidade para continuar exercendo o seu ministério. Em quarto lugar, entendendo que Deus tem propósitos em toda e qualquer situação. Pai bondoso, muito obrigado, porque a gente tem a oportunidade de ouvir essa mensagem. O meu desejo é que ela não apenas fale as nossas mentes e corações, mas que nós sejamos impulsionados pelo Teu Espírito a colocar em prática isso, e parar de reclamar e procurar entender quais são os Teus propósitos. E nos ajuda como igreja a cada vez mais se aproximar de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Isso vai para terminar aqui. Algumas questões que a gente às vezes também fala. Por que a Ebenezer não cresce? Por que os meus filhos não se convertem? Você tem chamado seus filhos para vir à igreja? Você tem falado de Jesus para o seu vizinho, para a sua família? Às vezes a gente quer a igreja cheia, mas a gente às vezes nem mesmo a gente vem. Venha, traga alguém. Participe, se envolva, deixa Deus te usar. E você vai ver coisas grandes acontecerem. Vamos ficar de pé?